Sim, por via corporativa, o acesso ao poder. Mas, enfim, é só aqui uma pequena reflexão que poderá ser feita e que merece, penso eu, ser tida em conta, mesmo na academia, e eu agora passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Queria começar por cumprimentar o Sr. Professor António Rebelo de Sousa, também na sua pessoa o próprio Instituto, e cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, o Dr. Nuno Magalhães e o Dr. Fernando Negrão, que, enfim, cada um à sua maneira já fizeram também uma boa análise e uma boa avaliação da matéria, sobretudo da segurança. Queria também agradecer o convite do Núcleo de Estudantes Socialistas do Instituto, dizer que é com todo o gosto que aqui estou. Não é a primeira vez que venho a esta casa e, de facto, ainda durante algum tempo fui aluno desta casa, aluno de mestrado em 96, para aí já, 95, aliás, em 1995, já lá vão uns anos, mas de facto é com todo o gosto que aqui estou. Bom, eu iria centrar a minha intervenção numa perspectiva um bocadinho mais afastada, não afastada da nossa realidade ou do nosso dia-a-dia em matéria de segurança e justiça, mas fazendo um pouco, e estando numa escola que se dedica essencialmente também às políticas públicas, à ciência política, a preparar, esperamos nós, também governantes do futuro, e, portanto, dar um bocadinho a minha visão do que está em causa quando falamos de justiça e de segurança. E não fugindo depois, no final também, a uma outra consideração sobre a atualidade e sobre o nosso próprio modelo. De facto, a segurança é a primeira função do Estado, ou seja, nós vamos esquecendo disso, atendendo a que, hoje em dia, encontramos o Estado a fazer tudo e, portanto, até nos esquecemos que quando o Estado surge precisamente para garantir a segurança dos cidadãos. E falo de muitas maneiras, usando, esperamos sempre nós, de um modo muito legítimo, a própria força, não é? E, portanto, a relação entre o Estado e o uso da força é fundamental desde sempre. Isso espelha-se no modo como as sociedades foram organizando para garantir a segurança dos seus súbditos, numa linguagem mais clássica, ou dos cidadãos, diríamos nós hoje, e isso também é visível em algumas referências, e eu citaria apenas 4 nomes grandes, enfim, gostamos mais de uns do que de outros, mas 4 nomes grandes da teoria política e da filosofia política para, no tempo, situar isso. Desde logo, Thomas Hobbes, não é? O escritor inglês, que teoriza sobre o Estado, que teoriza sobre a necessidade do Estado de garantir a segurança e de entregar nas mãos do soberano a possibilidade de garantir essa mesma segurança. E distinguindo isso claramente do uso, dando um enquadramento jurídico também ao uso da força, mas legitimando quase sem limites o próprio Estado para o uso da força na garantia da segurança dos seus cidadãos. Também, pelo mesmo período, um pouco antes, Maquiavel tinha feito uma clara abordagem do uso da importância da segurança para os principados, ou para o modo como os Estados se organizavam, e também despindo isso da ideia de que os limites jurídicos, ou o que nós hoje consideramos justiça como limite ao exercício da força, pudesse ser posto em causa. Isto é, seria legítima a utilização da força sempre que isso fosse necessário para manter a sobrevivência ou para o exercício do poder nu e cru. Mais tarde, nós temos um outro autor, enfim, que teve depois sequências muito diversas na utilização do seu pensamento, Rousseau. Ou seja, para uns deu origem aos chamados filhos de Rousseau, ao relativismo, a tudo o que hoje consideramos às vezes também de nefasto, e referir a isso. Para outros deu origem também às próprias ditaduras, ou seja, de algum modo o que Rousseau fez foi identificar a força com o direito e fazendo essa identificação de tal forma que o homem legislando através da vontade geral, a vontade geral era a própria lei e, portanto, a força coincidia com a justiça apenas porque essa era a lei que correspondia em cada momento à vontade do povo. Isso tem consequências claramente também na evolução da relação justiça-segurança.
O outro autor, Kant, penso que é aquele que dá o passo mais importante para a passagem da força para, digamos, o domínio do direito, ou seja, o direito, a existência do Estado de Direito, e é Kant que, com Humboldt, enfim, um outro autor alemão também, importante no século XVIII, XIX, que teorizam precisamente sobre a importância da própria justiça como limite ao exercício da força e apenas com a possibilidade daquilo que depois, mais tarde, Max Weber chamaria o uso legítimo da força, ou o Estado enquanto entidade que pode usar a força do modo legítimo por via do próprio direito. Enfim, mas se isso for assim teorizado, e vocês aqui enfim, nas vossas aulas muitas vezes ouvem falar destas coisas, como é que hoje nós olhamos para essa relação entre justiça e segurança? Sendo a segurança, digamos, a função essencial do Estado. Bom, nós achamos que há uma crise generalizada, desde logo uma crise de valores, que de algum modo também retira a legitimidade ao exercício de certos poderes. Isso vê-se, por exemplo, com a perda da autoridade, ou seja, hoje nós temos, ou assistimos de algum modo, uma perda da autoridade na família, na escola, e naturalmente também às vezes no próprio exercício da autoridade em sentido estrito por quem a tem que exercer, nomeadamente as próprias forças de segurança. Quantas vezes não ouvimos, é um senso comum, alguém dizer, mesmo nas forças policiais ou nas forças de segurança, bom, cada vez é mais difícil impormos a nossa vontade, mesmo legítima, a autoridade, etc. As pessoas não acatam, ou seja, perde-se de algum modo o respeito. É de facto uma crise de valores que é, sobretudo, e usando aqui uma frase muito querida do Papa Bento XVI, que recentemente nos visitou, que nós estamos a perder uma energia moral, não é? E essa energia moral é que seria o substrato do próprio exercício da autoridade legítima e, portanto, na ausência dessa energia moral, as pessoas acham que podem fazer um pouco tudo, não é? E, portanto, vivemos perante uma crise da autoridade. Essa crise da autoridade dá uma crise de legitimidade, vê-se a crise de legitimidade que hoje se aponta à política, aos próprios meios judiciais, ou seja, o modo como também a justiça perde alguma legitimidade perante os cidadãos, é algo que temos que combater para recuperar novamente essa legitimidade, e de algum modo, e este é o ponto que toca, por exemplo, a questão muito atual do exercício ou não de direitos sindicais nas forças de segurança, aquilo que se poderia designar por levar a democracia demasiado longe, isto é, a democracia é o modo de escolha de governos, é o modo de escolha de dirigentes, sobretudo quando essa escolha dá origem a uma Assembleia, não significa que todas as instituições se possam organizar de modo democrático, desde logo, porque isso quebra o princípio da hierarquia e forças de segurança ou forças armadas vivem do princípio da hierarquia, de uma hierarquia de comando, de uma direção, e isso dificilmente é compatível com a necessidade de, em conselho, discutir a todo momento vamos ou não vamos fazer investigação, vamos ou não vamos fazer prevenção e de que modo o fazemos. E, portanto, há também aqui, às vezes, a ideia de que se pode levar a democracia como modelo a tudo, não é? À família, à escola, à empresa e também, porque não, às forças de segurança e às forças armadas. Eu acho que há um limite para o princípio democrático e para alunos, nomeadamente de teoria política, ou de ciência política, ou de filosofia política, isso é importante. Ou seja, até que ponto é que as sociedades modernas podem levar a democracia tão longe que sirva como modelo para gerir seja o que for. Julgo que nesta área há, de facto, limites. E o excesso, que eu diria os gregos, leva à demagogia, às vezes o excesso de democracia também pode levar a alguma demagogia e isso também pode estar presente nas nossas áreas. De facto, esta crise é uma crise que acaba por ter consequências no modelo de justiça que temos e no modelo de segurança que temos. E o balanço nem sempre é fácil, ou seja, muitas vezes diz-se que se é mais securitário, isto é, queremos, por exemplo, que quem cometa crimes seja punido e a punição é um castigo, ou queremos, por exemplo, reinserir aqueles que, ou ambas as coisas, que cometem crimes. E, portanto, temos uma visão mais virada para a justiça ou temos uma visão mais virada para a segurança. Eu julgo que as coisas são compatíveis e a justiça será sempre o limite para que a própria segurança não seja levada longe demais. Também acho que não podemos considerar que o exercício da justiça, nomeadamente da justiça penal, leve à ausência do castigo, da punição, porque as sociedades não podiam sobreviver de modo nenhum sem que a punição estivesse presente. A ideia de prémio e de castigo
acompanha-nos desde